Olá, eu sou o professor Alex Soria Medida. Hoje nós vamos falar sobre pontos topográficos e medida de distâncias a treina. Os pontos topográficos são divididos em pontos naturais e artificiais. Pontos naturais já são aqueles que existem no terreno, como por exemplo a quina de uma calçada, ou mesmo uma árvore. Observe o posicionamento do bastão com o prisma, que nós veremos nas aulas futuras, o seu uso, nos elementos a serem medidos. Pontos artificiais são pontos criados, implantados para apoio à topografia. Nesse caso, nós temos um ponto sinalizado e com uma chapa que materializa o nosso ponto topográfico. Podemos usar parafusos e outras formas de materialização para esses pontos. Pessoal, então usando uma trena, nós vamos fazer a medição da distância entre esses dois pontos que foram previamente materializados com piquete. Observe que sobre o piquete cravado no terreno existe uma marcação. É sobre essa marcação que vamos posicionar exatamente as balizas. Uma vez posicionada a baliza sobre o ponto, o auxiliar deverá verticalizar a baliza usando o nível de cantoneira e segurar o extremo da trena. Observem aqui os dois auxiliares posicionados sobre o ponto e uma terceira pessoa que irá orientar a horizontalização da trena. Após as balizas estarem perfeitamente verticalizadas, a terceira pessoa irá orientar os dois auxiliares a subir ou descer os extremos da trena, de forma que ela fique perfeitamente na horizontal e muito bem esticada. Esta terceira pessoa deve estar afastada dessa linha da trena para facilitar a visualização. Uma vez horizontalizada, parte-se para a leitura. Deve-se tomar o cuidado de deixar a marcação sempre no eixo da baliza e sempre mantendo a horizontalização da trena e a verticalização da baliza. Durante o processo de medida, devemos tomar alguns cuidados, como não deixar a trena concatenária, bem como não realizar a medida da distância diretamente sobre o solo, que é a distância natural. Quando a distância entre dois pontos é maior que o comprimento nominal da trena ou queremos diminuir os comprimentos dos lances, nós vamos realizar a medida direta da distância usando lances compostos. Um dos cuidados é deixar perfeitamente alinhadas todas as balizas durante o processo de medição. As duas balizas do extremo servem de referência para que o balizeiro intermediário posicione a sua baliza. Observe o alinhamento. Depois de alinhadas as balizas, inicia-se o processo de medição do lance, conforme vimos anteriormente, com os cuidados de horizontalizar a trena e verticalizar as balizas. Assim é feita a medição do primeiro lance. Observe novamente o processo de horizontalização da trena. Terminada essa etapa, vamos à medição do próximo lance. Novamente, teremos que fazer o alinhamento das balizas e todo o procedimento de medição da distância. Nesse caso, os dois primeiros lances terão exatamente o mesmo comprimento. Observem o processo de alinhamento novamente sendo realizado. Não esquecendo que o balizeiro de ré deve permanecer parado sobre o mesmo ponto. Inicia-se então
a medição do lance. Uma vez terminada a medida do segundo lance, vamos para a medida do último lance. Observe que agora, neste último lance, nós não precisaremos mais alinhar a baliza, porque ela já está posicionada ou já foi alinhada no lance anterior. E o comprimento desse lance vai ser menor do que o comprimento que está sendo usado para a medida dos demais lances. Novamente, o processo de medida do lance é realizado com todos os cuidados que nós já vimos. Ao realizar o processo de horizontalização da trena, é aplicada uma tensão que fará com que a baliza se mova. Devemos sempre ter o cuidado de deixá-la perfeitamente vertical. Pessoal, então essa foi a nossa aula de medida de distância utilizando trena e até a próxima aula.